Falar pode mudar tudo. Primeiramente, gostaríamos de pedir desculpas. A nossa live não pôde ser ao vivo. Tivemos a nossa página do YouTube do Paraupeba Participa invadida, mas para garantir esse debate, daremos início agora. Sou Fernanda Perdigão e estarei aqui com vocês mediando essa conversa sobre direitos humanos no pós-desastre crime da Vale. Sou atingida pelo desastre crime da Vale em Brumadinho e membro da rede de articulação da bacia do Paraupeba Participa. Estou com uma blusa preta, tenho a pele clara, cabelos longos e castanhos. Sejam muito bem-vindos. Iniciamos prestando nossa solidariedade aos familiares das 272 vítimas imediatas e a cada pessoa atingida, também vítima desse desastre. Os direitos humanos são normas que reconhecem e protegem a dignidade de todas as pessoas. Os direitos humanos regem o modo como as pessoas individualmente vivem em sociedade e entre si, bem como sua relação com o Estado e as obrigações que o Estado tem em relação a elas. Os desastres envolvendo territórios de mineração promovem não apenas perdas humanas e grandes danos ambientais, mas escancaram vulnerabilidades de populações que residem nas áreas próximas de atividades minerárias. Além disso, torna-se explícito os efeitos em cascata causados pelo desastre. No atual processo de reparação integral dos danos do desastre-crime da Vale, a mineradora é a protagonista da decisão sobre como deve ser feita a reparação de um crime que ela mesma cometeu. E também a forma que se deve contar essa história. Segundo o governo de Minas e a própria empresa, o acordo judicial visou dar celeridade no processo de reparação e indenização aos atingidos. No entanto, as comunidades não têm tido acesso a nenhum documento desse acordo e nem têm sido incluídas em suas audiências e negociações. Tampouco os projetos definidos não atendem às comunidades atingidas. O desenvolvimento de uma mentalidade de direitos humanos em processos de reparação implica em aceitar e fazer cumprir os padrões internacionais e a Constituição brasileira, mas também no compromisso de garantir que os direitos humanos fundamentais de todas as pessoas atingidas sejam respeitados, assim como a sua dignidade. Se o enfoque dos processos de reparação integral dos danos não estiverem na manutenção e na garantia desses direitos, muito provavelmente as ações de assistência e o processo de recuperação serão limitados, sem atender às necessidades e às demandas distintas das pessoas afetadas pelo desastre-crime. E para entendermos um pouquinho da realidade dessas comunidades e as várias violações de direitos, contaremos com a participação de representantes das 5 regiões da bacia do Rio Paraupeba. E para enriquecer nosso diálogo hoje, contaremos com a honrosa presença do especialista em Direito Administrativo, professor assistente na Faculdade Mineira de Direito PUC Minas, advogado na área de Direito Público e conselheiro suplente no Conselho Estadual de Direitos Humanos, Ari Fernando Nascimento. Falar pode mudar tudo. Chamo aqui, então, o atingido e membro do Paraupeba Participa, Marco Antônio. Boa tarde, Marco. Bem-vindo. Nos conte como estão as violações de direitos aí na região. Mesmo eu queria também citar alguns pontos que muito nos atinge, que muito nos preocupa. Um deles é a perseguição a lideranças, a pessoas que se colocam de forma independente contra a mineração e contra o sistema que a alimenta, né, contra o poder público que muitas vezes é conivente e que
muitas vezes se mostra aí parceiro, amigo das empresas mineradoras e desse sistema econômico que tanto tem provocado danos nas nossas vidas. Eu destaco também o assédio da própria mineradora, da própria Vale, em relação aos atingidos e à organização popular. Recentemente mesmo ficamos sabendo de um curso, uma espécie de curso que está sendo promovido pela empresa para, segundo ela, para o fortalecimento de lideranças aqui no território. Nós sabemos perfeitamente que a mineradora Vale não tem nenhum tipo de comprometimento com o fortalecimento da luta, mas sim, como eu mencionei, vem fazendo com que todas as violações que começaram no dia 25 fiquem ainda mais fortes e assediam as pessoas que se colocam na luta com essas iniciativas bastante duvidosas. E, então, eu queria destacar que, infelizmente, a situação aqui em Brumadinho, mesmo depois de passados quase 4 anos, ainda é de morte, destruição, contaminação ambiental, e o município, né, assim como a bacia do Rio Paraopeba, pede de fato, clama aí por alguma iniciativa, clama aí por medidas efetivas, uma vez que nós estamos sendo aqui violentados cotidianamente. Eu acho que é isso, e aí agradeço pela oportunidade, pela fala, né, ao Paraopeba, essa entidade que eu faço parte, e também aí ao professor Ari por nos escutar aqui hoje. Obrigado. Obrigada, Marco. É gravíssimo, né, esse silenciamento das pessoas atingidas no processo de reparação dos danos desse desastre crime, que, como bem citado pelo nosso amigo, crime em andamento, né? Então, atentem-se, as propagandas veiculadas não remetem à realidade das pessoas atingidas. Dando sequência, nós vamos descer mais um pouquinho agora a bacia e vamos conversar agora com a mulher atingida da R2, Renata. Renata, bem-vinda, boa tarde. Como andam as violações de direitos por aí na R2? Bem-vinda. Boa tarde, muito obrigado. Já agradecendo a oportunidade, né? Professor Ari, oportunidade tanto estarmos aqui com o senhor, podendo debater a nossa situação. Bem, eu vou me apresentar na audiodescrição. Sou mulher, parda, olhos castanhos, cabelos aos ombros, estou de blusa vermelha com gola branca. Tá friozinho hoje, né? Então vamos lá. Professor, eu vou começar descrevendo um pouco da imoralidade do Estado. O Estado foi imoral juntamente com os comprometentes, quando aceitou que a Vale atuasse como parceiro, tentando reparar o que ela fez. Ela não repara e ela só vem a prejudicar cada vez mais. A Vale, ela não estourou só a barragem. A Vale jogou uma bomba de Hiroshima sobre nós. Estamos todos sendo contaminados por metais pesados. E essa contaminação, professor, ela não escolhe idade, nem cor, não, e nem classe, não. Somos todos contaminados, todos da bacia somos contaminados. E, para piorar, a Vale ainda tem todo o apoio do governo para mandar e desmandar dentro do acordo, né? E eu quero deixar bem claro aqui que deveria ser assim, nada dos atingidos sem os atingidos. E está sendo tudo feito nas costas dos atingidos. Não estão nos perguntando nada, não estão nos dando nada o que é de direito. A todo momento, nós temos nossos direitos humanos violados. Direitos este ao qual o Brasil é signatário, juntamente com a Constituição de 1988.
Os atingidos são seres humanos, então nós temos direito, sim, a ter direitos, a ter os direitos humanos ao nosso lado. E nós temos pessoas aqui hoje, o nosso cenário aqui, é que pessoas que antes eram trabalhadoras, que tinham o seu dinheiro, tinha condições de sustentar a sua família, hoje ele está em situação de vulnerabilidade. Hoje, nós temos agricultores que não têm terra para plantar, porque está cheio de rejeito de minério. Nós temos pescadores que não podem pescar o seu peixe. Nós temos ribeirinhos que não podem usar o rio, que está tudo contaminado. Temos pessoas hoje que estão mendigando um PTR. Não é para luxar, não é para luxo, não, é para comprar comida e água, ao qual são privados hoje. Hoje os atingidos estão privados de alimentação e de água. E não temos onde plantar, não temos onde pescar, não temos onde ter um momento de lazer com a nossa família. Isso tudo acontecendo aos olhos da Vale e dos comprometentes e do governador, que usou todo o nosso dinheiro agora para fazer campanha. Isso está claro, e todo mundo está vendo isso e ninguém faz nada. O cenário hoje que a gente vive, professor, é de tortura, é de morte, é de medo. Estamos condenados à morte, com ar contaminado, com água contaminada, com terra contaminada. E isso nos faz lembrar, me remete, lá na Alemanha, na Segunda Guerra, com Hitler. Todos sabiam o que o Hitler estava fazendo, todos os alemães ali dentro, o país inteiro estava sabendo, mas ninguém fazia nada, ninguém parava o Hitler. Foi preciso vir forças internacionais para impedir que o Hitler continuasse. E assim está sendo feito aqui, hoje, na região atingida pelo crime da Vale. Não temos certeza de nada, nós só temos incertezas. Nós não temos segurança de nada, nós vivemos na insegurança. Os atingidos estão sendo privados de ser ouvidos, de participar de decisões que nos envolvam. Estamos sendo torturados, nos matando aos poucos. A lei que está sendo aplicada aqui não é uma lei justa, não é. Nós estamos sofrendo injustiça pela justiça. Quem deveria nos defender está nos condenando cada vez mais. E existe a falta de política pública que garanta o direito à vida, o direito à água, à comida, à educação. São garantias da Constituição de 1998, de 88. São garantias que os direitos humanos, a Organização Mundial das Nações Unidas nos garante. Não tem como a gente estar vivendo aqui hoje uma total violação. Nós não estamos vivendo violação, nós estamos sendo violentados por quem deveria nos defender. Com fome, com sede, com falta de segurança, com contaminação, com doença. Tudo isso está sendo feito aqui. Nós estamos falando isso dentro de um acordo feito sem sequer ouvir o atingido. Um acordo feito às portas fechadas entre empresa, comprometentes e Estado. E aí, quando a gente liga a televisão e vê aquela propaganda linda, onde que é isso? Que Estado é esse? Que país é este? Que governo é esse que diz que está tendo reparação, que os atingidos não veem, que não chegam até nós? Então, esse é a denúncia aqui, é o cenário da região 2 aqui hoje que a gente vive. É um total abandono. E aí, agradeço a todos vocês mais uma vez pela oportunidade. Obrigada, Renata. Falas bem precisas, né? Algumas vezes a gente se sente até incomodado mesmo, né, como ser humano, de saber que tanto sofrimento permanece por 3 anos e 8 meses e a luta continua, assim como as consequências desse desastre crime. Bom, vamos dando sequência aqui, vamos descer mais um pouquinho a bacia e vamos chegar lá na R3.
A R3 nós teremos aqui a presença do atingido, membro também do Paraupeba Participa, super atuante aí nas lutas das comunidades da região 3, o Abdala. Abdala, bem-vindo, boa tarde. Nos conte como estão as violações de direitos por aí na região 3. A fala está com você. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço também a oportunidade ao professor e a todos que estão nos vendo e assistindo e ouvindo. E meu nome é Abdala, sou da região 3, da comunidade de Beira Córrego, na cidade de Fortuna de Minas. Eu sou negro, estou de chapéu, uso óculos, estou com a camisa de malha com a gola branca e azul. Bom, eu inicio a minha fala, eu faço parte, né, desse coletivo do Paraupeba Participa e também da rede atingida da região 3. Eu começo, professor, fazendo uma abordagem e chamando a atenção para uma leitura que eu fiz hoje de manhã, onde eu pude constatar que os maiores violadores dos direitos humanos são os agentes públicos. Isso está nos todos os estudos. Os agentes públicos são os maiores violadores dos direitos humanos. Então, em função do que foi apresentado pelos dois colegas, o colega e o colega que me antecederam, está muito bem constatado aí que de onde partem essas violações dos direitos humanos. E por que isso? Por causa da questão da impunidade. Esse é o grande mal. Nós estamos aí com um crime continuado. A cada dia que a gente passa, a gente vai analisando os fatos, a gente vê que parece que é uma coisa premeditada. A gente não pode afirmar com toda certeza, mas tudo dá a crer que sim. Porque, quem está por detrás disso? Qual a verdadeira intenção? A cada dia, o atingido e a atingida é violentado novamente. Aqui na nossa região, a gente poderia ficar aqui a tarde toda enumerando os diversos problemas e as violações que nós estamos sofrendo. Mas eu gostaria de destacar algumas. Começar pela questão desse acordo que está previsto algumas ações, né, onde a RE, ela coordena, ela consegue intervir, ela consegue administrar, ela consegue programar e até mesmo mudar as nossas decisões. Com a conivência, infelizmente, desse grupo chamado compromitentes. É um órgão que deveria ser o órgão gestor, que deveria apenas estar organizando e fazendo cumprir, é conivente com essa situação. Nós temos aqui desde da perda de laços familiares, exatamente pelo impedimento das pessoas voltarem a se visitar, a compartilhar aquele lugar sonhado, né, idealizado para passar seus bons momentos, confraternizações. Hoje nós não temos mais esse espaço. Ao risco, ao medo, à insegurança, à falta de informação premeditada. Porque todas as informações que nós passamos dos nossos trabalhos, do que está sendo feito, automaticamente é derrubado, é destruído, exatamente com o intuito de fazer a gente ficar desacreditado. Todos esses coletivos que estão lutando, que a gente faz aqui de maneira voluntária há quase 3 anos, nós sofrendo a todo instante a desconstrução premeditada para perdermos a nossa credibilidade. Mas nós somos resilientes, nós continuamos na nossa luta. E aí a gente vai demonstrando que a cada dia a gente vai se fortalecendo mais, como aconteceu aqui agora com a nossa live. Fomos derrubados de maneira criminosa para impedir que nós façamos o que é nosso direito, de pelo menos expor o que nós estamos sentindo para que todos possam saber e tentar, de uma forma ou de outra, juntar força, tentar amenizar um pouco. Nós temos aqui a perda de todos os berçários, aquelas lagoas, aqueles mananciais onde há a reprodução dos peixes, estão todos perdidos. E com a conivência, inclusive, do órgão fiscalizador, que é o perito do juízo, que é a UFMG, que coletou amostras de determinados
exemplares aqui, e até hoje nos negou acesso ao resultado, está sob sigilo. Recolhe o material nas nossas propriedades, faz análise, nós não sabemos qual é o resultado, nós não temos como saber o que de fato aconteceu. Temos perdas dos nossos mananciais naturais, nascentes, cisternas, cacimbas, aquilo que a gente utilizava com maior naturalidade, que é comum nas áreas rurais. Hoje nós não temos, essa água está contaminada, com análises feitas pela nossa assessoria técnica independente, e todos os órgãos do Estado foram notificados. Qual providência foi tomada? Nenhuma. Nós sabemos o risco que nós corremos, né? Os problemas renais que poderemos ter, mentais, cerebrais. Os órgãos competentes também têm esse conhecimento. E que medidas são tomadas? Nenhuma. Nenhuma medida efetiva. A Vale nega até mesmo de vir a campo, observar e fazer uma contraprova. Fica se furtando, né, da responsabilidade, apoiada de quê? Exatamente na conivência dos órgãos que deveriam estar obrigando a ela. Mesmo porque ela é condenada. Ela já foi condenada. Ela não faz nada mais que a obrigação de cumprir o que foi determinado pela justiça na condenação. Ela fecha os olhos e não nos atende. Nós temos aqui a perda da questão emocional, da questão de motivação. Os jovens estão perdendo os seus incentivos, estão perdendo aquela cultura de valorizar a terrinha que tem, que é familiar, né? Aquilo que a gente preza muito, que é o amor, aquilo que a gente consegue adquirir com muito suor, com muita luta. Os jovens estão perdendo esse entusiasmo, perdendo exatamente porque vê a nossa luta em vão. Nada acontece, nada a gente consegue resultados positivos. São quase 4 anos de trabalho incessante, com provas, com documentação, com reclamação, com ponderação, com reclamação, com manifestação. E nós não somos nem sequer ouvidos. Quando a gente tenta fazer até um pronunciamento para demonstrar e denunciar, nós somos atacados, como foi feito hoje com a nossa... Né? Nós temos problemas, um aumento assustador do número de adoecimentos. Pessoas estão ficando tristes, perdendo esse entusiasmo, estão adoecendo, estão enveredando para as bebidas, para as drogas, os jovens também. E cadê as políticas públicas? Os recursos estão chegando aos municípios, mas sem a participação do principal ator, que são os atingidos. Nós não somos ouvidos, nós não somos chamados para conversar. Então, eles acham que eles têm as técnicas, que eles dominam o assunto e que eles podem fazer essas atividades, esses mecanismos de controle, sem a participação, melingrando. A cada dia, frustra mais, aborrece mais, as pessoas vão perdendo o ânimo, vão se desanimando. Então, isso é muito triste e muito perigoso. Né? Como muito bem dito aí, a propaganda é enganosa porque é totalmente uma realidade fora do contexto. Quando nós provocamos a esses agentes, né, políticos, agentes do direito e do dever de cumprir as leis, para que venham aqui compartilhar com a gente das nossas ideias, nos é negado. Né? Nós temos pontos superficiais, córregos contaminados, e a Vale negando que isso tenha sido provocado pelo crime dela. Ela não aceita, ela diz que não, que a água não recua nos córregos, que a água não vem acima da margem do rio. Ela não reconhece isso de forma nenhuma. Ela consegue, com essa maneira dela pensar, pequena, parece que também sem muito interesse em resolver as questões, de criar várias situações de conflito dentro da própria comunidade. São pessoas que são atendidas, pessoas vizinhas que não são atendidas. E, como foi dito, nós agora estamos aguardando, né, dentro da condenação, dentro do acordo, um chamado PTR, Programa de Transferência de Renda, onde eles estão conseguindo, a empresa renomada, com muita credibilidade, está conseguindo fazer pior do que antes. Gera expectativa, gera aquela
ansiedade em toda a comunidade e é seletiva a inclusão das pessoas exatamente para provocar o distúrbio, o conflito dentro da própria comunidade. É intencional, porque não tem outra explicação a não ser isso. Nós temos a questão também da supressão, né, de áreas produtivas, como foi muito bem dito. Olha, as pessoas aqui estão acostumadas a produzir para si e para aumento de sua renda. Com a supressão dessas áreas, que são as áreas férteis, que margeiam o rio, aquelas áreas valorizadas, elas estão cercadas, estão impedidas de produzir ali. E qual a medida que é tomada para mitigar esse problema? Perda de renda, perda do entusiasmo, perda do trabalho, perda da cultura? Nenhuma. Nós temos nossos povos são os povos tradicionais, aqueles que utilizam toda essa riqueza. É parte essencial do trabalho deles, também sem nenhuma perspectiva, porque não tem o rio, não tem aquela vegetação das quais eles fazem usos, né, dos seus, de tudo que tem de riqueza ali. Perderam, não podem mais trabalhar, tem que procurar outro caminho, outro local. E automaticamente vai perdendo toda a sua, vamos falar, entusiasmo e riqueza de tradição. Isso é muito triste e muito ruim. Temos também, para complicar mais ainda, nós temos o agravamento das doenças mentais. Por que nós temos o agravamento das doenças mentais? Essa depressão, essa ansiedade, ela faz com que as pessoas vão. E é uma doença silenciosa. Nós nos preocupamos muito que, com certeza, nós seremos cobrados lá na frente. E nenhuma medida é tomada, nenhuma sinalização é dada, ou seja, parece que não tem esse tipo de preocupação. Isso não existe. Isso é muito ruim. Não se preocupam nem mesmo em nos ouvir. A gente relata, faz relatório, manda diagnóstico. Já temos exames, como foi dito aí pelo Marco, comprovado de adoecimento de pessoas que estão contaminadas por esses metais pesados. Qual a dificuldade? Ela foi condenada, ela é recondenada. Nós temos todos os mecanismos tomados, a não ser a explicação do início que eu dei. A impunidade e que os órgãos do governo, os órgãos reguladores, são os maiores violadores dos direitos humanos. Exatamente porque não tem essa preocupação com o ser humano, não tem essa empatia de entender que nós não queremos nada além do que é nosso direito. Direito à reparação, direito à atenção, direito a ser ouvido. Pelo menos ouvir. Como cercear o direito das pessoas que foram atingidas, que são comprovadamente atingidas, de participar do processo como um todo. Não tem nenhum tipo de explicação, isso é uma coisa muito grave. E, no entanto, né, nós temos uma oportunidade hoje de estar com a sua participação aqui, para nos fazer, talvez, entender que mecanismo nós podemos procurar, porque saber do assunto, fazer a leitura, a gente tem feito, a gente tem procurado buscar isso aí, né? Buscar esses caminhos. Mas não tem sido fácil, não. É a priorização das obras. Nós participamos do sistema de consulta popular, que era nossa vontade. Nos induziram a entusiasmar, juntar força, sem recurso. Nós não temos internet de boa qualidade, as zonas rurais são muito carentes nisso aí, mas nós fizemos o nosso esforço, nós nos juntamos, nós nos organizamos e participamos da priorização dessas obras. Votamos. E aí, o que tem sido feito? Nada. Nada tem sido feito a não ser priorizar na ideia da politicagem. As obras têm saído de acordo com os interesses políticos. Então, eu encerro por aqui, agradecendo a oportunidade, dizendo que deixo aqui, né, a minha mensagem de um pouco de esperança. Não bastou ter as 272 mortes, né? Parece que estão insensíveis, né?
e agora as outras tantas que estão se somando de maneira silenciosa, de maneira um pouco disfarçadas, porque não são computadas. Fixam nesse número e parece que ali terminou. Não, a cada dia agrava mais. Obrigado a vocês. Tenho certeza que nós vamos conseguir sair daqui com um caminhamento bom, né, com uma ideia, uma oportunidade e o desabafo de falar para todos que nós estamos sensíveis um com os outros, da região 1 à região 5. Muito obrigado. Isso mesmo, Abdala. A união da bacia é muito importante, é sempre mantida. É muito importante frisar, né, que o Paraupeba Participa tem trabalhado bastante em diálogo com todas as 5 regiões, os representantes de várias comissões, grupos, associações de atingidos ao longo da bacia. Inclusive, na última semana, essa semana, inclusive, o Paraupeba Participa protocolou, junto aos comprometentes do acordo, a Carta Manifesto pela Vida, diante esse cenário tão grave, né, que estamos convivendo já há mais de 3 anos com relação à contaminação, mas também aos altos índices, né, de doenças mentais apresentadas. Fizemos até uma live a respeito, né, sobre saúde mental pós-desastre e crime, nesse mês de setembro, que no último dia 10 comemorou-se não, né, marca o combate ao suicídio, a prevenção e o combate ao suicídio, né? Infelizmente, Brumadinho apresenta aí uma média de 4 suicídios por mês, e não temos ações e políticas públicas tanto para prevenção quanto para o acompanhamento das famílias, né, que são consideradas aí na área da psicologia e psiquiatria sobreviventes, né, ao suicídio. Enfim, vamos dando sequência aqui, descendo mais um pouquinho a bacia, chegando agora na região 3, estamos aqui com a Tatiane, região 4, vamos retroceder. É isso que dá ter a página invadida, tira a gente do prumo, né, gente? É tão revoltante não poder falar do que temos que falar. Mas vamos seguir. Região 4, Tatiane Menezes, mulher atuante, guerreira, né, e representante aí da região 4. Tati, como andam as violações de direitos por aí na região 4? Nos conte. Bem-vinda e boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde, professor Ari. Eu sou mulher, pele branca, cabelos escuros, uso óculos e estou com a camisa amarela hoje. Pois bem, pessoal, assim como nas demais regiões, a região 4 não é nada diferente. Estamos com várias violações de direitos, principalmente no que diz respeito à água, que é uma coisa tão essencial à vida. Temos pedidos de socorro a cada minuto do dia de famílias que estão sem água para nada, nem mesmo para se manter. Sou liderança de um assentamento de reforma agrária aqui no município de Pompéu. Estamos vendo as pessoas se evadirem da comunidade, irem embora, porque não tem como sobreviver mais dentro dos seus lotes, das suas parcelas. As pessoas não conseguem mais produzir, não conseguem mais vender o pouco que consegue produzir. Perdeu completamente o valor às mercadorias e a Vale, a empresa, a gestão pública, todo mundo fecha os olhos e finge não ver o que está acontecendo com as pessoas. Perdemos vários direitos, professor Ari. Perdemos o direito à vida, à liberdade, perdemos o direito à opinião e o direito a nos expressar. Hoje somos obrigados a seguir regras que não foram criadas por nós, regras que esse crime nos trouxe. Hoje não temos mais a liberdade de conversar com amigos, de ter a nossa vida como a gente tinha antes. Essas violações de direitos jogou amigos contra amigos, irmão contra irmão, filho contra pai, pai contra filho. E a cada dia
isso fica mais evidente dentro das comunidades. A questão do PPR, que foi tanto mencionada aí pelos meus companheiros, só veio agravar ainda mais essa situação. Vemos comunidades, pessoas que viviam em comunhão, que trabalhavam, que se sustentavam, que faziam as coisas coletivamente, hoje, em pé de guerra, devido a um vizinho ter o direito e o outro não. Cortaram casas ao meio com as tais poligonais. Marido recebe, esposa não recebe, filho recebe, pai e mãe não recebe. E no meio disso tudo, aonde falta o dinheiro para pôr o pão nosso de cada dia na mesa, chegam as doenças, doença mental, crises de ansiedade, depressão, tentativas de autoextermínio quando não é concluído e vem as pessoas a ter o suicídio consumado. E alcoolismo, quantas pessoas veio a se alcoolizar depois desse crime? E uma coisa que piorou ainda mais a situação que já não era boa, a situação que já era terrível, veio ainda mais, foi as chuvas de janeiro, que ninguém esperava aquela quantidade de água, onde revirou tudo e trouxe a lama para mais perto ainda das pessoas. Sobre a violação, e está faltando também um pouco de motivação para continuarmos. A realidade é essa. Estamos aqui, como o amigo que me antecedeu falou, somos voluntários nessa batalha. Estamos nos arrastando já há quase 4 anos e parece que cada passo à frente que damos, 3, 4, voltamos atrás. Hoje, com quase 4 anos do crime, voltamos a mendigar, a ver nossos amigos, nossos vizinhos, nossos familiares mendigar por um copo de água para tomar, um copo de água para fazer uma comida. Então, estamos retrocedendo no que diz respeito a direitos. E o acordo que foi firmado entre a empresa e o governo deu todas as cartas na mão para a empresa e para o governo. Tirou de nós o direito, a gente não tem direito sequer a lutar pelos nossos direitos. É difícil, sabe? A gente que sempre viveu, sempre sobreviveu dignamente. Muitos, eu gosto muito de refrisar que muitos mal sabiam da existência da empresa Vale, da mineradora Vale. De repente, vem esse turbilhão e joga essa lama tóxica em cima da gente. Perdemos, novamente, repito, perdemos o direito à nossa dignidade enquanto pessoas, enquanto seres humanos. Cheguei numa casa, professor Ari, esses dias atrás, com um casal de idosos e 4 crianças. No horário de almoço, cheguei, essas 4 crianças estavam com macarrão branco no prato, sem óleo, sem tempero, sem nada. Estou há dias sem ter coragem de comer direito, lembrando dessas crianças. Pessoas que têm os seus direitos todos os dias negados. E isso está em todo o território, em toda a bacia. A dor de Brumadinho é a dor de Três Marias. A dor de Pompéu é a dor de Mário Campos. E isso está se misturando todos os dias da nossa vida. Mas a gente não vai perder a esperança, não. A gente vai continuar aqui firme nessa luta, que não é fácil, mas que se não tiver quem a faça, com ela já está difícil, sem ela é pior ainda. Quero agradecer muito a todos por esse espaço e dizer que estamos aqui e que sempre estaremos aqui lutando pelos nossos direitos e principalmente para aqueles que não têm mais força nem sequer para gritar. Então, como a Nanda começou aqui a nossa live, falar pode mudar tudo. Seguimos juntos, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, Tati, é isso, né? Utilizando o verbo esperançar, né? Nós temos que manter mesmo. E a ideia é essa. O Paraupeba participa esse mês de setembro, iniciou com a campanha Setembro Amarelo. Das nossas frases está sendo essa, que será usada para sempre. Falar pode mudar tudo. Precisamos denunciar
as violações de direitos que estamos aí expostos nesse desastre crime ainda em andamento. Bom, vamos descer agora um pouquinho, sem errar a região dessa vez, né? Vamos manter. Eu vou chamar aqui o atingido, também membro do Paraupeba Participa, o senhor Jordelino, lá da região 5, para falar para a gente como está a violação de direitos aí na região 5, seu Jordelino. Bem-vindo. Diga para a gente. Boa tarde a todos. Meu nome é Jordelino, daqui da cidade de Três Marias. Eu sou negro, sou calvo, estou usando uma camisa branca e é isso. Peço desculpa, né, por ter que estar com o meu vídeo pausado, mas eu vim para falar de direito, né? Direito que nós perdemos, que nos foi retirado dia 25 de janeiro de 2019. Direito de sobreviver, direito de plantar, de colher, e todos esses direitos foram perdidos. Hoje, eu gostaria de saber, porque lutamos bravamente para provar que somos atingidos. Na verdade, quanto nós deveríamos ser reconhecidos, né? Para as nossas comunidades, na verdade, o que eu ia falar, todos já se falaram em cima, né? Eu gostaria de saber quando vamos poder ter de volta nossos direitos, se algum dia essas empresas vão nos devolver esse direito, porque nós temos só o nome de direito. Na verdade, nós temos que provar que nós temos esse direito. E como os meus colegas já falaram tudo que eu gostaria de falar, minha fala vai ser breve e só reforçando. Quando será devolvido nossos direitos, né? E falar pode mudar tudo. Queria agradecer a todos, porque minha fala vai ser curta. E obrigado ao professor. E é isso. Sua fala foi uma das mais importantes, Jordelino. Cadê os nossos direitos, né? São tantos. Os nossos colegas aqui exemplificaram as várias violações de direitos, mas em resumo é isso, né? Quando teremos nossos direitos garantidos com relação à reparação integral dos danos, né, do desastre crime da Vale. Bom, agora na segunda etapa, para todo esse diálogo, né? Professora Ari recebeu aí várias denúncias de violações de direitos, e agora nós teremos aqui a ilustre presença, né, da participação do nosso professor, vou te chamar assim, com sua licença, professora Ari, como ficam, né? E, sobretudo, professora Ari, as pessoas elas não têm uma ideia bem formada sobre o que são direitos humanos, né? Nós temos aí algumas distorções sobre o que são os direitos humanos, os direitos fundamentais, e dentro de tudo que foi passado aqui pelos nossos colegas atingidos, o que o senhor poderia contribuir nessa leitura, né? Quais direitos foram identificados e que estão sendo violados? E o que são os direitos humanos das pessoas atingidas? Bem-vindo, boa tarde. Fala, tá com você. Boa tarde a todos. Me chamo Ari Fernando Nascimento, sou um homem negro, estou de camisa amarela, tenho cabelos grisalhos, uso óculos, mas não estou usando óculos nesse momento, e tenho uma satisfação muito grande de estar aqui participando desse Coloca com vocês, essa oportunidade que a Fernanda me deu, de trocar ideias e poder esclarecer alguns pontos que eu acho que são fundamentais acerca desses desconhecidos direitos humanos, e muitas pessoas têm a impressão de ser algo inatingível, algo que não lhes pertence, algo que não está dentro
do horizonte do chamado cidadão de bem, que é confundido, porque a grande mídia assim o faz, com o direito de quem comete delito. Ora, se direitos humanos é um direito, ou são direitos, de quem comete delitos, os atingidos por esse evento, tragédia, crime, não seriam acolhidos por esse direito? Não, nada disso. Direitos humanos estão devidamente garantidos a todas as pessoas, indistintamente. E quando isso torna algo mais evidente, mais positivo, mais transparente, é quando isso acontece e é reconhecido na nossa Constituição. A Constituição da República de 88, que a Renata mencionou, ela fala lá no primeiro artigo: República Federativa do Brasil, formada pela União indissolúvel dos Estados, que são os Estados-membros, no nosso caso, o Estado de Minas Gerais, os municípios, no caso, município de cada uma dessas regiões, das 5 regiões que foram representadas nesse instante. Distrito Federal, que é lá em Brasília, constitui um Estado democrático de direito que tem como fundamento: 1, soberania; 2, cidadania; e 3, dignidade da pessoa humana. Todos nós aqui, e todos que foram atingidos por essa tragédia-crime, são cidadãos. Cidadãos brasileiros, alguns até estrangeiros que moram na região, e sendo cidadãos, têm que ter os seus direitos respeitados. Tem que ter reconhecido a sua cidadania. E sendo cidadãos e tendo que... A própria Constituição que fala isso, gente, artigo 1º. Tem que ser reconhecido a sua cidadania, vão ter que ser reconhecidos também os aspectos mais elementares para se reconhecer a dignidade enquanto pessoa. O que é ser uma pessoa digna? Uma pessoa digna é aquela que faz jus a tudo que o Estado pode garantir. E aí eu estou falando do Estado em todos os níveis. Porque essa tragédia, crime, alcançou o Estado em todos os níveis. O Estado federal, o Estado-membro e as cidades que são dirigidas por prefeitos que representam localmente o Estado. Por isso que tem sido muito difícil vocês identificarem, no primeiro momento, a quem socorrer. Me tocou muito a última fala do Jordelino, me provocando e querendo uma resposta imediata, porque quem sofre quer a resolução do seu sofrimento rapidamente, quem é injustiçado quer que a justiça seja feita rapidamente, mas quando ele pergunta, onde é que meus direitos vão ser reconhecidos? Tenho que dizer que vai demorar. Sabe por que vai demorar? Porque a estrutura que existe hoje para o reconhecimento de direitos de pessoas simples, ela é muito, muito, muito burocrática. E quando esse grupo de pessoas simples é um grupo significativo, como é o caso de vocês, que graças a esse trabalho extremamente importante dessa organização que reúne cada uma das regiões, e em cada uma das regiões tem pessoas voluntárias que estão aí lutando para poder denunciar situações que faticamente têm afetado as pessoas em cada uma das regiões, torna-se ainda mais difícil que isso seja efetivado. Não vou ficar adorando a pílula, não. A Fernanda sabe como é que eu sou, eu não gosto de ficar maquiando nem passando pano, como diz o outro. O que se tem hoje legalmente previsto para garantir direitos humanos fundamentais é o que está na Constituição, e a Constituição Federal tem 7 vezes a locução de direitos humanos, e na Constituição do Estado não tem nenhuma vez. Nenhuma vez na Constituição do Estado de Minas Gerais, que pouca gente sabe que o Estado tem uma Constituição, não tem nenhuma vez a expressão direitos humanos. Apesar disso,
jogando luz aí, tentando contribuir de alguma forma com o direcionamento ou encaminhamento para a gente poder tentar alcançar alguma coisa mais efetiva. A Constituição do Estado de Minas Gerais, a Constituição de 1989, ou seja, um ano depois da Constituição de 88, do nosso Estado, onde a tragédia, crime aconteceu, onde nós estamos morando, de onde nós estamos falando, tem lá no artigo 73, no capítulo que fala da fiscalização e dos controles, a seguinte afirmativa. Artigo 73. A sociedade tem direito a governo honesto, obediente à lei e eficaz. Primeira provocação. No Estado de Minas Gerais, nós temos respeito ao que está nesse artigo 73? O governo é honesto? Ele obedece à lei? Ele é eficaz? Fica para a reflexão de cada um de vocês. Mas pela fala de todos, a última parte do caput do artigo 73 não está sendo cumprida. O governo não está se mostrando eficaz. Parágrafo 2º, eu não vou nem ler o primeiro, que eu não quero ficar perdendo tempo, não. Parágrafo 2º, é direito da sociedade manter-se correta e oportunamente informada de ato, fato, omissão imputáveis a órgãos, agente público, servidor público, empregado público, que tenham resultado ou possam resultar em 1. Ofensa à moralidade. 2. Prestação de serviço público. E 3. Propaganda enganosa do poder público. O que eu detectei aqui na fala de vocês é o que está acontecendo, a propaganda enganosa do poder público. Porque se eu não conhecesse a Fernanda, eu tive a honra de ser professor dela lá na PUC Minas, eu jamais saberia da realidade dessas 5 regiões. Porque a propaganda que chega para o grosso da população, ao que me parece, pelo relato de vocês, é enganosa. É uma outra região, é uma outra realidade. O que foi apresentado, está sendo apresentado, é algo que concretamente não está acontecendo. Então, quando a primeira intervenção foi feita, e o Marco Antônio denunciou que na região dele há problemas gravíssimos de acesso ao mínimo existencial, que é a saúde, que é a água potável, que é a condição de ter uma sanidade mental para tocar a vida, porque todo mundo fala assim, aconteceu tragédia, vamos tocar a vida. Mas como você vai tocar a vida? Como tocar a vida se você não tem, por parte do aparato estatal, o mínimo necessário para você tentar dar continuidade? E, ao contraponto disso, é mostrado que não foi feito um acordo, e esse acordo vai resolver todos os problemas. Ao que parece, não é isso que está acontecendo. Por isso, eu fiz questão de mencionar a vocês o artigo 73, parágrafo 2º da Constituição do nosso Estado, que fala a respeito à propaganda enganosa que tem que ser denunciada. Me estarreceu a fala da Renata, quando ela fala que o Estado é imoral. Quando ela fala que os atingidos são privados de água potável. Reforçando o que o Marco Antônio disse, relacionado, inclusive, àqueles que são os mais vulneráveis, que são as crianças. E mais adiante, na fala do Abdala, a falta de perspectiva dos adolescentes e dos jovens. Não há registros oficiais e divulgações oficiais acerca do que a Fernanda disse, da quantidade de autoextermínio que tem acontecido na região atingida por essa tragédia-crime. O grosso da população brasileira, especialmente a mineira, mas a brasileira, não sabe disso. Isso não dá no noticiário.
Página virada. O assunto para o Brasil inteiro, o assunto já foi resolvido. E é o que a gente está percebendo, é que não foi resolvido. E o processo que foi feito, ao que foi dito por vocês, não contou com uma participação efetiva de vocês. Houve uma participação muito discreta, diria até tutelada, haja vista o atraso no nosso trabalho aqui de hoje, no nosso encontro de hoje, no monitoramento que tem sido feito do trabalho que é executado por cada um de vocês, da necessidade de vocês terem que buscar proteção, tendo em vista a ausência de se observar o mínimo que é a liberdade de expressão, para não deixá-los sem uma resposta efetiva acerca de a quem recorrer, especialmente depois que foi feito o acordo, e nesse acordo, os atores que participaram do acordo, depois do acordo firmado, ao que parece, não têm dialogado mais com vocês. E agora, professor, a quem nós vamos recorrer? Constituição e a legislação infraconstitucional prevê que tanto a Defensoria Pública quanto o Ministério Público, Defensoria Pública é o setor da administração pública que vai ser composto pelos chamados advogados do povo, os advogados populares. Aquele que não tem dinheiro para pagar um advogado particular, vai à Defensoria Pública, porque estando em juízo, tendo uma demanda, deverá ser tecnicamente defendido por um advogado constituído. É uma das atribuições da Defensoria Pública é atuar assim, para que as pessoas não sejam processadas ou vejam a impossibilidade de ter o seu direito garantido sem uma defesa, sem um acompanhamento técnico. Ao lado da Defensoria Pública tem o Ministério Público, que é autônomo, assim como a Defensoria Pública, e não se confunde com o Poder Judiciário. Então, se esse acordo que foi firmado, e esses atores que firmaram o acordo, estão hoje deixando de ouvir quem deveria ser beneficiado por esse acordo, o caminho é denunciar o descumprimento funcional desses atores nos órgãos de controle que fazem a fiscalização da atividade desses atores. No caso do Ministério Público, Conselho Nacional do Ministério Público. No caso da Defensoria Pública, idem. Em se tratando do governo do Estado, o caminho a ser feito formalmente é junto à Procuradoria-Geral do Estado. Fazer uma denúncia formal em relação àqueles que foram os atores que participaram dessa composição, que firmaram o acordo, e que na hora da execução do acordo, que eu acho que é esse momento que a gente está vivendo, o acordo já foi firmado. Já houve a condenação pelo Poder Judiciário. E agora é a hora de operacionalizar o que ficou acordado. Ou fazer alguns ajustes, ou muitos ajustes, neste acordo. Mas isso não está acontecendo, professor. Então é a hora de denunciar isso, além de fazer isso nas redes sociais, junto à Procuradoria-Geral do Estado. Para que ele, Procurador-Geral do Estado, que é a pessoa competente para tomar as providências em relação ao chefe do Poder Executivo, ele formalmente faça o enquadramento dessa conduta na legislação que está em vigor, para ver se há algum tipo de responsabilidade do chefe do Executivo em relação a esse acordo. A propaganda enganosa, eu já mostrei para vocês, está na cara. Ao lado da Procuradoria-Geral da República, tem também um outro órgão que é autônomo, que é o Tribunal de Contas do Estado. Há que se fazer um registro formal acerca da não observância das normas que poderiam viabilizar uma melhor realização desse acordo lá na ponta, onde vocês estão, nas regiões de cada um de vocês.
e o órgão existente dentro da estrutura que a gente tem aqui no nosso Estado é o Tribunal de Contas do Estado, o TCE, que é composto de 7 conselheiros, tem uma ouvidoria e pode ser encaminhado ofício a essa ouvidoria, denunciando essa situação concreta que todos vocês foram uníssonos aqui em registrar, de que o acordo foi feito e que ele não está chegando aonde tem que chegar. Outro aspecto que gostaria de salientar, que até me emocionou demais na fala da Tatiane, a respeito dessa falta de transferência do programa de transferência de renda, ou de efetividade do programa de transferência de renda. Quem é o órgão incumbido de fazer essa transferência? É um órgão municipal? É o governo do Estado? A contribuição do governo federal para a composição desse valor que vai fazer o PTR, isso precisa ser identificado, para que seja denunciada, para que essa situação que a Tatiane viu lá na hora do almoço não deixe a Tatiane 3, 4, 5 dias sem comer, lembrando do fato. Porque a gente fala indigitadamente, nominadamente, o Estado não está fazendo o PTR, o repasse adequado do PTR. Mas quem no Estado? Qual secretaria? É estadual, municipal? Quem é que está impedindo que isso chegue a cada uma dessas famílias? Porque eu entendi perfeitamente o que a Tatiane falou. Não é o caso de uma família, não. São várias pessoas na mesma situação que a Tatiane acabou de falar. Nessas 5 regiões. E eu não preciso ir nas 5 regiões para saber que isso está acontecendo. Então tem que se descobrir, e aí é algo que a Fernanda pode fazer o encaminhamento, quem são os responsáveis pelo repasse do PTR. Por que não está chegando no momento adequado a quem precisa? Outro ator importante que é indispensável na condução das políticas públicas relacionadas às regiões. Em nível local, os vereadores. Em nível estadual, os deputados da região. Onde estão os deputados da região? Onde está o deputado que presidiu a CPI da Vale? Eu não sei qual é o nome que recebeu na Assembleia. Você lembra, Fernando? CPI... Acho que foi CPI do desastre. Das barragens? É isso, CPI das barragens. Cadê o deputado que presidiu essa CPI? CPI, gente, é a Comissão Parlamentar de Inquérito. Ela pode acontecer no âmbito federal, estadual ou municipal. No caso específico, aconteceu no âmbito estadual. Na ocasião, teve vários deputados eleitos que estavam com seus mandatos em curso, fazendo muitas declarações aqui e ali, se tornando protagonistas. Agora, em época de eleição, cadê os deputados? Não, olha que eu gosto de acompanhar. Eu não vi nenhum na campanha eleitoral que está em curso falando assim, olha, eu fui o presidente da CPI da barragem e as providências que eu tomei foram... Não vi nenhum. É hora de procurar eles. É só procurar nos registros lá da Assembleia. Houve uma CPI também lá em Brasília, aí em nível federal, que tiveram parlamentares de vários estados, mas a relatoria foi de um deputado federal mineiro. É para cobrar dele. É para mandar um ofício para ele. Porque ele ainda está com o mandato até o dia 31 de dezembro desse ano. Ou vocês vão ficar esperando? Porque nós estamos em setembro. Outubro, novembro, dezembro. Temos 3 meses pela frente ainda. Ou quase 4 meses pela frente ainda desse mandato. Mas professor, vai ter eleição, aí vai mudar. Não, esses estão eleitos, têm mandato até dezembro. Então é hora de mobilizar, sim, para ver se consegue efetivar o que está em suspenso ou que não está sendo devidamente entregue a cada uma das regiões.
Porque, infelizmente, viu, gente, o que está sendo divulgado é que tudo foi resolvido. Desculpe, vocês estão chorando de barriga cheia. É isso que está sendo divulgado. E, ao contrário, vocês não estão chorando, muito menos de barriga cheia. Então, os encaminhamentos que podem ser feitos são nessas frentes, porque, estando no Estado Democrático de Direito, a gente tem que saber os atalhos e os caminhos que a gente tem que traçar ou seguir para provocar uma resposta formal de quem de direito. Porque, como vocês bem disseram, tem que fazer o registro da palavra, tem que ser resiliente, tem que não desistir. A guerra é longa, são várias batalhas, mas cada um de vocês sabe o que aconteceu na vida de cada um a partir da tragédia crime que aconteceu lá em 2019. Dali para frente, tudo mudou. Quantos anos se passaram? Vai ficar tudo nesse estágio? O que vocês construíram nesse período? Hoje vocês têm um movimento de mobilização que, pelo jeito, está perdendo um pouco de fôlego, e eu quero colocar fogo nesse movimento de vocês, dando ânimo para não perder o fôlego. Que as coisas vão, infelizmente, no nosso país, acontecem de maneira muito lenta. Mas elas podem se estagnar se a gente não continuar a perseguir a realização do que precisa ser feito. A Constituição nossa de 88, eu costumo dizer, né, nas minhas aulas na universidade, que é o nosso bebezinho de 34 anos. Se você for colocar isso no mundo real, bebê de 34 anos, o professor Ari está louco. Não, porque historicamente, uma Constituição como a nossa, 34 anos é muito pouco. Todo mundo se lembra o que aconteceu no fatídico dia do rompimento da barragem. Está vivo na memória de cada um. A solução disso advirá dessa resiliência de vocês, dessa persistência de continuar a luta e com as ferramentas certas, encaminhando para quem de direito, porque vai ter que haver uma solução. Ah, professor, desculpe, mas eu já mandei um ofício para esses órgãos todos que o senhor falou, eles não mandaram resposta. Manda de novo. Lei de acesso à informação determina que, uma vez feita a provocação ao ente estatal, qualquer que seja, municipal, estadual, federal, este ente estatal, esse órgão, essa pessoa, essa autoridade tem um prazo legal para responder aquilo que foi solicitado. E responder ou dando uma resposta contundente ou deixando de responder. Ah, deixou de responder. É como se a gente não tivesse existindo. Ah, estamos cansados de mandar ofício. Então, vamos juntar todos esses ofícios e vamos encaminhar para o Ministério Público para que ele possa promover uma ação. Porque esse que deveria dar a resposta não fez a tempo e modo, e há uma responsabilização para esse. Qualquer que seja o agente público, viu, gente? O agente público pode ser o prefeito, pode ser o governador do estado, pode ser o secretário de estado, pode ser a secretária do meio ambiente. Todas essas autoridades constituídas lá estão para tentar resolver aquelas demandas que a sociedade tem. E eu não tenho dúvida nenhuma que cada um de vocês, em cada uma dessas regiões, tem uma série de demandas. E muitas delas são convergentes e são urgentes. Autoextermínio, gente, questão de saúde pública. Problema de sanidade mental. Em caso isolado, já é algo para se preocupar. Você vê. E se isso tornasse uma epidemia ou uma endemia? Porque crescente já está em cada uma dessas regiões. E eu não estou falando apenas para aproveitar o mote do Setembro Amarelo, não. Aliás, eu estou de amarelo, especialmente por causa do Setembro Amarelo.
Mas eu estou falando mais do que isso, de alguns distúrbios psiquiátricos e psicológicos, que se o Estado não der condições de haver um acompanhamento, ele está falhando naquilo que ele tem constitucionalmente obrigação de dar, que é acesso à saúde. Não é acesso a remédio, não. É acesso à saúde. E saúde é mais do que remédio. Saúde é acompanhamento de profissional. É acompanhamento para que haja a reparação ou o enfrentamento da dificuldade que a pessoa está sofrendo. Ainda mais se tratando de matéria ligada à própria existência da pessoa, da condição da pessoa, da perspectiva de vida que essa pessoa tem ou passa a não ter. É dever do Estado, sim. E é dever que ele não pode falar, não vou, não dá para eu fazer porque eu não tenho dinheiro. Não, educação, saúde, segurança, isso é inarredável. O Estado tem que dar o jeito de disponibilizar. Por essas e outras que vocês, ou muitos de vocês, estão ameaçados na sua integridade física, têm que recorrer ao Estado, sim, para manter a integridade física de vocês. Então, isso é muito importante que seja feito de maneira formal, porque isso é um direito fundamental, isso é um direito de quem é ser humano. Daí eu arremato aqui a minha fala, que eu comecei atribuindo uma provocação, que a grande mídia fala que direitos humanos, direitos de quem comete delito. Qual delito vocês cometeram? Nenhum delito de existir? Delito de estar na região que foi assolada por esse crime e essa tragédia crime lá em 2019? Essa é a condição? Não, direitos humanos é para todos. Todos os cidadãos, independentemente se mora num grande centro, se mora no interior. Então, quando se não tem uma água potável disponível, qual o órgão do Estado, dessa estrutura, tem que disponibilizar água potável? Alguns municípios têm a sua própria empresa de captação, distribuição de água potável e recolhimento do esgoto. Quando não, o Estado de Minas tem uma empresa que se chama Copasa e faz uma parceria com o município para prestar esse serviço no município. Então tem que acionar a Copasa. Professor, mas nessa região nossa aqui, rural, não tem água encanada. Foi denunciada aí a existência de poços artesianos que estão contaminados. Se está contaminado, isso é questão de saúde pública, isso é questão emergencial. Tem que fornecer caminhão-pipa. Ou vai morrer de sede, vai morrer de amíngua, como foi dito aí, de um copo d'água potável. Não, a estrutura do Estado tem que disponibilizar, sim, o mínimo necessário. E a água, o direito à água potável está dentro do rol do que é o mínimo necessário, o mínimo de sobrevivência. Para beber, para se manter, para poder desenvolver sua atividade profissional. Muitos aí trabalham na região rural. Como é que você vai desenvolver uma área rural sem água, gente? Você sabe muito melhor do que eu, que moro na cidade. Impossível. Impossível. Se é impossível, quem da Copasa deveria, na sua região, viabilizar a água, disponibilizando-a? Se é o município, tem que comprar caminhão-pipa e disponibilizar. Com a periodicidade necessária. E não de vez em quando. Vai passar daqui a 4 semanas. Mas eu preciso da água agora. Então, para não me alongar mais e ficar aberto aí às indagações de vocês, e fique muito claro, a Constituição Federal, a Constituição do nosso Estado e a legislação, tanto federal quanto estadual, confere a cada um de nós, cidadãos, direitos fundamentais
direitos que são inerentes a todo ser humano, e são direitos humanos. Direitos que vão garantir a dignidade de cada um de nós. E a dignidade da pessoa humana passa pelo respeito à sua condição de ser humano. E a sua condição de ser humano pressupõe que você tenha uma vida digna, que você tenha uma vida saudável, que você tenha perspectiva de vida, que você tenha as devidas reparações por prejuízos que você sofreu. E que o Estado, nesse acordo, ao que parece, deu como já resolvido. E se não está resolvido, isso tem que ser denunciado. Nesses campos todos, nessas frentes todas que eu falei para vocês. E para não dizer que não fiz o meu para casa, porque a doutora Fernanda me perguntou se em nível internacional algo poderia ser feito, em se tratando de Nações Unidas, que é uma entidade que congrega todos os países do mundo, que fazem parte dela, obviamente, existe um chamado PNUD, que é o Programa da ONU para o Meio Ambiente. PNUMA, Programa da ONU para o Meio Ambiente. Esse programa, tão logo a tragédia crime aconteceu, se movimentou para estudar o tema. Depois dessa notícia, não se tem mais nenhuma notícia a respeito do que o PNUMA foi feito. Então, é o caso de fazer uma correspondência e encaminhar para esse programa da ONU para ver as soluções ou os estudos que foram feitos desse caso específico de Brumadinho. E, mais uma vez, denunciar que o acordo firmado não está alcançando quem deve ser alcançado. Porque pode até ser, viu, gente? Isso aí, sinceramente, eu não sei se isso aconteceu. Que lá na ONU, o questionamento feito às autoridades nacionais, a resposta dada foi: não foi feito um acordo. O acordo está sendo implementado. É bem provável que tenha feito isso. Ah, então se o caso está encaminhado, se foi feito um acordo, está tudo bem, vamos deixar isso aqui estacionado. Ah, mas o acordo não está sendo produtivo. Será que lá no PNUMA eles estão sabendo que o acordo não está funcionando? Não está alcançando quem tem que alcançar? Bom, essas são as minhas considerações. Estou aqui à disposição para qualquer dúvida que eu possa esclarecer ou possa contribuir aí para a discussão de vocês. Muito obrigado pela paciência de me ouvir e desculpe aí ter me tornado um pouco mais exacerbado na fala, mas Fernando já sabe, eu sou meio assim, entusiasmado quando eu vou falar. Professora Ari, nós que agradecemos a aula, né? Uma mega aula. Eu acho que as pessoas atingidas, elas começam a compreender todas as possibilidades, né? E os seus direitos de recorrer tanto aos seus próprios direitos, como a esse direito de reparação integral dos danos. Evidente, né? O Estado de Minas Gerais, ele tenta dar por encerrado, né, a questão do desastre-crime da Vale em Brumadinho, mas que atinge aí até Três Marias, conforme nosso colega Jordelino, que está lá em Três Marias, nos disse. E as pessoas precisam exatamente manter viva essa empolgação de luta e esse entendimento do direito das pessoas atingidas serem garantidos nesse processo de reparação. Denúncias, com certeza, o Paraupeba participa, está aí fazendo a todo instante. Fizemos aí recentemente, aí dialogando um pouco, professor, com seu questionamento sobre o programa de transferência de renda, dentro do acordo, por mais que foram apresentados pelas assessorias técnicas independentes, que assessoram as pessoas atingidas, que o montante necessário de recurso do acordo para dar conta desse programa de transferência de renda deveria ser superior. Os comprometentes, principalmente, lógico, o Estado de Minas Gerais, definiu 4 bilhões em um dos anexos e sem a participação, consulta ou ciência das pessoas atingidas, os mesmos comprometentes contrataram, né, firmaram um termo de colaboração com a Fundação Getúlio Vargas. Então, hoje, a FGV que operacionaliza o pagamento, né, com reiterados pedidos, com reiteradas vezes, os atingidos nos denunciam as várias dificuldades para acessar esse direito pela falta do próprio recurso dentro do acordo. Mas cabe lembrar,
né, o acordo que o Estado tanto divulga aí em suas redes sociais, beneficia as próprias mineradoras, né, como, por exemplo, o Rodominério, assim que nós chamamos o projeto do Rodoanel, que são um pouco mais de 3 bilhões dentro desses anexos do acordo, que claramente o Estado pode reverter para atender a necessidade das pessoas atingidas e não da mineração para escoar essa produção aí da região metropolitana. Então, isso nos dá também, né, um gás de correr atrás também dessas reivindicações para que o Estado, né, uma vez que assumiu esse compromisso sem nos consultar, que foi esse acordo judicial, faça as adaptações necessárias para que atenda a quem realmente faz jus a esses direitos, né, que somos nós, pessoas atingidas ao longo da bacia. O Paraupeba participa, protocolou uma denúncia ainda esse mês de setembro, no início do mês de setembro, junto aos comprometentes do acordo, isso estamos falando Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública do Estado e Comitê Gestor Pró Brumadinho, que é um órgão criado pelo Estado de Minas Gerais para gerir e gerenciar a execução do acordo, com provas e questionamentos dentro da contratação e da atuação da Fundação Getúlio Vargas. Está fazendo agora essa semana 30 dias sem respostas, e aí nós estamos aí caminhando para a próxima etapa dessa denúncia, né, com relação à execução do programa de transferência de renda, que é em cima da Lei de Acesso à Informação citada aqui pelo professor Ari. Então, Fernando, vou te interromper rapidamente. Faça o mesmo documento e encaminhe lá para o Tribunal de Contas do Estado. Ótimo, faremos. Seguiremos aí as dicas apresentadas pelo senhor, professor. Bom, como nós tivemos atraso, invasão da nossa página, e a gente está mantendo aqui o nosso diálogo tão importante, que é falar de direitos, e aí eu faço coro à fala do professor Ari. Hoje, infelizmente, no estado de Minas Gerais, falar sobre direitos humanos em regiões dependentes da mineração é se colocar em risco. E as pessoas atingidas, que são consideradas aí lideranças, representantes, na verdade, têm que se enxergarem como defensores de direitos humanos e assim se apresentarem para que recebam também o apoio, né, não somente do Estado, que é uma obrigação dele garantir essa segurança, mas também de toda a rede, né, existente aí de direitos humanos que atua fortemente nessa proteção e diálogo. Como nós atrasamos, já estamos caminhando aí para pouco mais de 1 hora de live. Eu vou passar agora para uma mensagem final e uma última provocação de cada atingido. Se tiver dúvida, depois o professor Ari vai ter a última fala final respondendo a essas últimas provocações, para a gente já ir caminhando para o encerramento dessa nossa conversa tão importante sobre direitos humanos. Vamos seguir a sequência inicial. Eu vou chamar aqui o Marco Antônio para ele fazer algumas considerações em cima dessa aula do professor Ari sobre direitos e direitos humanos, e a gente vai novamente descer na bacia. Eu peço só para ser breve, gente, senão nossa live vai ficar cansativa, o povo já está cansado lá de ouvir nossa voz. Marco, quer fazer as considerações finais? Sim, Fernanda, quero sim. E, pessoal, eu tive um probleminha aqui técnico, né? A energia elétrica aqui, de onde eu estou aqui em Brumadinho, acabou, ainda não retornou, então, para não perder a live, eu estou aqui no 4G, para não perder as palavras do professor, eu estou aqui no 4G, então eu vou fazer essa consideração final sem abrir a câmera. Eu consigo transmitir a mensagem sem acabar aqui com a minha bateria e com meus dados. Mas vamos lá, primeiro agradecer o professor Ari pela participação, pela fala e pela aula. Eu acho que o professor nos traz aí ótimos elementos aí para que a gente consiga seguir adiante, fazendo essa luta, fazendo as denúncias que são necessárias e que nós não vamos parar de fazer, que nós vamos certamente continuar fazendo. Então, professor, agradeço muito. Eu queria perguntar, né, colocar um elemento para o professor colocar na fala. O professor traz esses elementos. Nós sabemos que há esses canais, que há
essas possibilidades todas que o professor coloca. Agora sabemos, né, depois da aula, e eu queria que o professor, se pudesse, também comentasse sobre exemplos concretos, né, de talvez algum caso que o professor tenha acompanhado, ou mesmo casos aí na história, de movimentos como esse, né, da sociedade civil, das pessoas organizadas, como esse que a Parapé participa, e que conseguiram efetivar os direitos, né? Porque a gente sabe que a gente tem os direitos, e muitas coisas aconteceram, né, para que nós tivéssemos, para que nós tenhamos esses direitos garantidos, como o professor bem colocou. Os direitos humanos são inerentes, né, a uma vida boa, uma qualidade de vida, a dignidade, enfim, a dignidade, a existência mesmo. Então, que o professor traga na fala dele exemplos aí de movimentos que conseguiram aí, através dessa luta, dessa denúncia, conquistas no sentido de efetivação desses direitos, né? E aí, para finalizar mesmo, eu quero só fazer a consideração aqui final, que, claro, como, enfim, foi muito dito aqui, né, por mim e pelos meus camaradas aí atingidos ao longo da bacia do Rio, a situação é uma situação que pede urgência, né, uma situação que nós estamos aqui pedindo socorro, porque, como dissemos, a vida, o meio ambiente, as questões mais fundamentais estão em risco, estão absolutamente ameaçadas com esse crime. E eu quero considerar que no mesmo sistema que se permite, né, que uma barragem de rejeitos se rompa dentro de uma das empresas que ainda possui essa imagem, né, tenta passar para a sociedade essa imagem de segurança, de respeito às leis, que a gente sabe que é falsa, né? É o mesmo sistema que permite, colocando dinheiro em primeiro lugar, permite que isso aconteça, 272 pessoas sejam assassinadas e todas essas violações, esse crime continuado exista e persista. É o mesmo sistema que também permite que um acordo seja fechado, um acordo de reparação, e que não traz nenhum tipo de reparação para os atingidos nesses últimos 4 anos, e que é usado como propaganda política partidária, política eleitoral, como vem sendo usado, né? Então, nesse sentido, eu quero destacar que nós precisamos mudar essa realidade, mudar esse sistema, que é possível, não vai ser rápido, não vai ser do dia para a noite. O professor também colocou que as mudanças são devagar. O João Guimarães Rosa, né, que é um escritor, um poeta que eu gosto muito, fala pelas suas obras, que as coisas mudam no devagar e depressa dos tempos, né? Então eu acho que nós precisamos acreditar que as coisas podem mudar, que as mudanças não vão ser tão rápidas, mas que nós precisamos caminhar, e eu acho que o horizonte é esse, é um horizonte de superação desse sistema econômico, desse sistema minerário, que tanto nos provoca violações, e para que a gente chegue no momento que os direitos humanos sejam, de fato, respeitados e efetivados. E como vem sendo falado aqui nessa live, né, dizer, né, Fernanda, que vamos seguir junto nessa luta pela efetivação desses direitos, contra tudo que foi colocado aqui, e que nós nunca vamos deixar aí de denunciar, de falar tudo aquilo que nos incomoda. Então, muito obrigado, professor, e aí um abraço aí para todo mundo do Parapé Participa e para todo mundo que está assistindo essa live. Obrigado. É isso aí, Marco. Falar pode mudar tudo, né? Nós usaremos isso para todo sempre, como cidadãos. Vamos denunciando. Bom, então, região 2, uma fala final, última provocação. Renata. Bem, queria saber do professor se o crime compensa.
porque o que nos passa é que o crime da Vale compensou tanto para a Vale quanto para o governo, mas para os atingidos não compensou nada. E não tem data para terminar, para começar essa compensação. Mas a compensação da Vale veio premiada com o Rodoanel, Rodominério, veio premiada com a expansão do seu terreno minerário, com a ampliação das terras que ela pode minerar, e para o governo, como o Marcos já deixou bem claro aí, né? Talvez a reeleição do governador. Então é isso. Só queria saber se ainda devo acreditar que o crime não compensa. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Renata. Pergunta difícil, hein? Quero ver a resposta do professor Ari daqui a pouco. Abdala, região 3. Sua fala final, últimas considerações. Eu queria também, né, reforçar e agradecer ao professor, né, que nos deu aí uma motivação. Estava bastante já desanimados, porque muito tempo, né, e ele mostrando para a gente que é um erro, né, a gente acreditar e não continuar na luta. A gente tem que persistir, buscar os mecanismos, e ele nos deu aí várias orientações e vários caminhos que a gente pode procurar. Mas eu gostaria de fazer uma provocação na fala que ele fez, né, tão brilhantemente. Professor, o que nos deixa espantado é que eu estive observando, né, a primeira declaração dos direitos humanos está fazendo 74 anos, né? Acho que em 1948, coisa assim, pós-guerra. E durante esse período para cá, até via a nossa Constituição Federal e depois a Constituição Mineira, essa coisa toda, pouca coisa se evoluiu e existe a constatação de que realmente é muito difícil fazer prevalecer aquilo que não é impositivo, que não tem penalização se descumprir, porque, como eu disse, o problema todo é a impunidade, né? Não cumpre, viola e as coisas continuam andando. É o nosso caso concreto, né? O caso que está acontecendo, porque a lei está aí, todo mundo entende, os órgãos fiscalizadores estão juntos, sabem, já fizemos as denúncias, aí o senhor nos provocou para que a gente reitere, repita, e é verdade mesmo, a gente tem que insistir sim, uma hora, quem sabe, né? Mas eu queria saber o seguinte, não haveria possibilidade, né, igual o senhor mesmo disse aí, de procurar um mecanismo, né, uma instituição internacional para a gente não só conseguir fazer uma correção do rumo, que eu acho muito difícil, porque tudo no papel, professor, é muito bonito. Se o senhor der uma lida nos anexos, eles são tranquilos, tanto que após o acordo, né, nós chegamos à conclusão que nós não participamos dele, não tinha como melhorar, ele foi feito, foi referendado, nós tínhamos que fazer do limão uma limonada. E assim nós nos prontificamos a trabalhar junto com as assessorias técnicas para tentar fazer desse acordo, pelo menos, um mal menor. E aí as coisas estão caminhando, tudo escrito, e nada é cumprido do que está escrito, assinado e homologado. Não é, nós vamos procurar os órgãos de fiscalização, igual o senhor mesmo sugeriu, eles vão falar assim, não, tem que ser feito assim, mas está escrito lá que é para ser feito. Né? O que está faltando é a gente ter força e como obrigar a cumprir. Como que se obriga a cumprir algo que alguém escreveu, assinou, disse que aquilo era o acordo, e se nega a fazer o fundamental, que é a nossa participação. Lá está escrito que a nossa participação, todo tempo comenta, participação efetiva, participação dos atingidos. E não é assim que acontece. E quando a gente procura um mecanismo, né, uma forma, uma denúncia, o senhor está vendo o que acontece aí. Nós somos sacaneados, né, somos invadidos, somos derrubados, somos ameaçados, somos perseguidos. E a luta é muito desigual, porque o senhor foi muito correto e muito brilhante na ideia de que, para todo mundo, isso é verdade mesmo, para todo mundo é uma mil maravilha. Nós estamos chorando de barriga cheia, porque só se fala em pagamento, 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 mas para o atingido, nada. O atingido, se estiver recebendo, está recebendo esse PTR, que nada mais é
É só uma dica para o senhor poder entender que está dentro do acordo, viu? Não é órgão do Estado que é responsável por pagamento, não. Dentro do acordo está previsto um valor lá que deverá ser transferido para os atingidos de acordo com algumas regras que nós votamos. Só isso. Eu fico bastante esperançoso e agradeço o senhor demais. Tenho certeza que todos que tiveram oportunidade de assistir a live estão mais motivados, porque a motivação parte do exemplo que você falou. Quem não luta não alcança nada, não consegue. Ficar aqui no chorongô não vai tentar patavina nenhuma. Nós temos que continuar a luta e nós vamos contar muito com a colaboração das novas orientações. Muito obrigado, parabéns a todos aqui que participaram e que sempre mostraram, né, dispostos a continuar isso aí. Muito bom, Abdala, é isso mesmo. Vamos manter unidos aí na luta. Agora, sem errar a região de Tati. Tati, dessa vez não vai ter erros. Tati, da região 4. Fala aí pra gente suas considerações finais, para a gente estar encerrando aí a nossa conversa. Tá bom, Nanda. Eu quero, mas é só agradecer mesmo a oportunidade, a presença do professor Ari, a aula que ele deu para a gente aqui, o norte que ele deu para a gente seguir, né? E reafirmar o propósito do Participa Paropeba, que é de estar junto com os atingidos, levando a voz dos atingidos, fazendo as denúncias necessárias, e que o que aconteceu hoje, da gente ser invadido, tentarem, é só para mostrar a força que a gente tem. Que de um jeito ou de outro a gente está aqui firme e forte e levando a voz das nossas comunidades, das nossas pessoas. E só reafirmar mais uma coisa, a gente quer muito, mas muito mesmo, ter o direito a participar, e a participar com a participação informada de tudo o que está acontecendo. É um direito nosso que a gente tem que lutar por ele, sim. E no mais, muito obrigado, professor. É um prazer conhecer você e estar aqui na luta com os meus companheiros aqui. Tchau, tchau. Obrigada, Tati, guerreira, é membro do grupo Guerreiras lá na R4, a Tatiane, também muito atuante aí na bacia. Fechando e chegando lá no finalzinho, lá em Três Marias, que ainda luta pelo seu reconhecimento, pelo reconhecimento das pessoas atingidas lá em Três Marias. Seu Jordelino, o senhor quer deixar uma mensagem final? Tá aí ainda? Tô sim. A pergunta é a mesma, professor. Onde recorrer aos nossos direitos? Muito obrigado a todos, obrigado ao senhor pela aula e boa tarde a todos. Obrigada, seu Jordelino. É isso aí. Nós estamos correndo atrás deles também, hein, Jordelino? Paropeba Participa está aí denunciando as violações de direitos. Fizemos pela primeira vez, nesses 3 anos e 8 meses do pós-desastre crime da Vale, uma live importantíssima também sobre saúde mental. Está salva no nosso canal, no YouTube do Paropeba Participa, com o atual presidente do CRP4, o professor Reinaldo, que esteve presente conosco, e falamos bastante sobre saúde mental. Hoje, com a presença ilustre do professor Ari Fernando Nascimento, né, nos trouxe aí uma ideia sobre como buscar, recorrer e lutar pelos nossos direitos fundamentais. Eu faço coro, antes de passar a palavra, professora, em nome de cada atingido das 5 regiões atingidas por esse desastre-crime, nossos agradecimentos. É muito gratificante ouvir que nós estamos no caminho certo ao buscarmos a efetivação de tantos direitos que estão sendo negligenciados pelo Estado, mas, sobretudo, pela causadora dos danos, a Vale S.A. Acho que o Estado de Minas Gerais não aprendeu com o rompimento da barragem do Fundão e não está se permitindo aprender também a partir desse rompimento, mas esse crime no Estado cometido pela mineradora. Esse acordo, infelizmente, está em execução sem a participação das pessoas atingidas, o acesso à justiça está sendo dificultado em função da própria execução do acordo. Agora,
a minha provocação, professor, como ex-aluna no curso de Direito, né, onde tivemos oportunidade aí de nos conhecer, eu faço agora uma provocação. Quando as instituições de justiça, como é o caso do Ministérios Públicos Federal, Estadual e a Defensoria Pública, né, não responde a essa representatividade assumida no processo e no acordo, né? O que os atingidos e atingidas podem fazer para efetivar? Pergunto isso, pois todos os requerimentos, ofícios, manifestos, e-mails, ligações, reuniões, perguntas, nunca temos respostas. E aí vem esse questionamento. Quando a justiça, e eu sou muito perguntada sobre isso, por isso te pergunto também, quando a justiça não faz o seu papel, a quem iremos recorrer, né? A Constituição coloca os poderes independentes mais harmônicos, e eu acho que eles estão cumprindo só um dos itens, né, estabelecidos na Constituição, que é a harmonia entre os interesses do Estado, não entre os interesses da sociedade. E aí, professor, como que a gente pode estar caminhando aí para que as instituições, os órgãos de justiça alcancem essas pessoas atingidas e façam valer esses direitos todos violados? Sua última fala e o nosso encerramento final. Ok, Fernanda, na hora que cada um fez a sua intervenção, eu tentei aqui anotar, eu vou seguir cartesianamente aqui, o mesmo sistemático que você utilizou. A primeira pergunta foi feita pelo Marco Antônio, e diz respeito a um exemplo que poderia ser dado acerca de uma luta de um determinado segmento e que foi coroado de êxito, ou que teve alguma produtividade, ou que surtiu efeito. Eu vou dar 2 exemplos aqui, viu, Fernando? Ouviu o Marco Antônio e os demais. Violência familiar. A violência familiar é algo recorrente na nossa sociedade durante décadas, diria até séculos. Com o advento do caso envolvendo uma senhora nordestina, cujo nome era Maria da Penha, houve uma denúncia no sistema interamericano. O sistema interamericano, pela comissão, questionou o Estado brasileiro acerca deste caso de violência doméstica e impunidade envolvendo essa senhora, entendendo que isso poderia estar acontecendo com outras pessoas. A própria comissão fez várias recomendações para o Estado brasileiro. O Estado brasileiro tomou algumas das providências na ocasião e o assunto se encerrou na comissão. Fruto dessa provocação, Lei Maria da Penha que nós temos hoje. A Lei Maria da Penha resolve todos os problemas de violência familiar? Não, mas é uma ferramenta poderosa e, se não existisse, os problemas seriam muito maiores do que a gente tem hoje. Então, este é um primeiro exemplo de efetividade de um determinado assunto ligado a desrespeito a direitos fundamentais de um determinado grupo, e significativo grupo da nossa sociedade, que é o grupo das mulheres e de quem mora em núcleos familiares, e teve a resposta do Estado a partir de uma norma que foi publicada, está sendo implementada e aprimorada. E a segunda, ainda em fase de implementação, diz respeito à violência existente, contumaz, contra um determinado segmento da população, que são os homossexuais e os transexuais. Não há norma tipificando homofobia ou transfobia como crime. O que fizeram um partido político e a comunidade LGBTQIA+, provocou o Supremo Tribunal Federal, que num julgamento determinou o seguinte: olha, enquanto o Congresso, que tem que fazer a lei, não fizer uma lei para tipificar homofobia e transfobia como crime, vai se aplicar, quando isso acontecer, a lei do racismo. Vai usar como exemplo, como referência, a lei de racismo. Desde que houve essa decisão em 2019, o Congresso Nacional está lá, ó, por causa desse governo, engavetando o tratamento desse assunto. Mas um dia vai tratar desse assunto. E enquanto não trata, a orientação que o Supremo Tribunal Federal fez, ou seja, o Poder Judiciário, foi que, para resolver a questão, pelo menos por enquanto, que se aplique uma norma já existente, que é a lei de racismo. Espero ter respondido
Professor, seu microfone ficou mudo, desculpe. Eu espero ter dado um alento ao Marco Antônio e a todos vocês, dando esses dois exemplos de efetividade, de avanço no que diz respeito a dois assuntos de dois segmentos distintos da nossa sociedade. No caso, o gênero feminino e todos que estavam no ambiente familiar de violência, e os transexuais e homossexuais, que são mortos aí pelo simples fato de serem o que são. Pergunta dificílima da Renata. O crime compensa? O crime não compensa. Especialmente se quem vai lidar com o crime, quem vai deslindar o crime, quem vai aplicar uma sanção para aquele criminoso, tem um pingo de humanidade. Aí o crime não compensa. Agora, quando quem vai lidar com essas questões esquece de ser empático e não tem um pingo de humanidade, aí o crime não compensa. Abdala me perguntou, punidade, haveria a possibilidade de acionar organismos para a efetivação dessa reparação? Abdala está ansioso para resolver isso para ontem. Eu entendo perfeitamente, Abdala. Dei várias alternativas de mecanismos que podem ser acionados e aproveito para poder acrescentar mais um, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que tem sede em Washington e que tem na Conecta Direitos Humanos, que é uma organização não governamental, que trabalha para fazer esses encaminhamentos junto ao sistema interamericano, primeiro para a comissão e depois para a corte, para que seja cobrado o Estado brasileiro acerca do não cumprimento de um acordo como esse. O acionamento do Estado brasileiro por parte desse sistema, primeiro pela comissão e eventualmente pela corte, se caso o assunto não se resolva na comissão, é algo que precisa ser bem pensado por vocês, já que já se passaram 4 anos, o acordo está em curso, mas o acordo não está atendendo. Então, olha, professor, mas eu vou provocar esse tal sistema interamericano, essa tal comissão, eles vão falar que tem um acordo. Mas vocês vão demonstrar que o acordo não está surtindo efeito. É esse o grande pulo do gato para que isso possa ser divulgado internacionalmente e que possa ser pressionado quem tiver no governo brasileiro e receber essa intimação do sistema interamericano. Então, fica aí a orientação de fazer um contato com a Conecta Direitos Humanos, que é uma organização não governamental, que faz essa intermediação entre quem está sofrendo esse tipo de inobservância dos seus direitos e o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Tatiane não fez pergunta, o Jodelino falou, onde recorrer aos direitos? Os canais são esses todos que eu apresentei, e aproveitando a provocação feita pela Fernanda, e aí finalizando a minha fala para não ficar muito extenso, a Fernanda perguntou, e quando os órgãos que deveriam fazer a tutela desses interesses não fazem, e até o judiciário, até a justiça não é realizada, a quem recorrer? Recorrer aos órgãos de controle dessas entidades. No caso do Poder Judiciário, Conselho Nacional de Justiça. No caso do Ministério Público, Conselho Nacional do Ministério Público. Exemplo, no caso daquele procurador lá de Curitiba, Deltan Dallagnol, que fez o que fez em procedimentos envolvendo a Lava Jato, se associando ao juiz da causa, prejulgando para condenar uns, beneficiar outros e depois ter um cabidal político para se promover no âmbito da política, e isso está comprovado. Na época, ele era promotor. Abandonou a carreira de promotor. Tem direito de fazer isso? Tem. Tem liberdade de fazer isso? Tem. Acho que vai ser melhor sendo parlamentar? Sim. Ok. Mas ele teria visibilidade se ele não tivesse atuado de maneira tão incisiva naqueles casos envolvendo a Lava Jato? Pois é. A atuação desse senhor, então promotor de justiça lá de Curitiba, está sendo alvo de processos administrativos do Conselho Nacional do Ministério Público. Mas ele não é mais promotor, professor. Mas os processos lá foram instaurados.
da época que ele era promotor, e um dia vai ter uma solução quanto a isso. Então, os caminhos são estes mecanismos de controle das instituições e dos membros dessas instituições que não agem da maneira que se espera dele. Que se espera que ele haja com independência, com lisura, fazendo cumprir o acordo que foi firmado, viu, Fernando? Então, se o acordo não está sendo observado, como apontou lá o Jordelino, professor, mas está escrito lá, mas a gente não está vendo isso acontecer. Fala que está muito bonito lá nos anexos, mas o anexo, na realidade, não está acontecendo. Então, vamos denunciar que o anexo não está sendo implementado. Porque se você entra numa página oficial que se refere a esse acordo, fala que o repasse está sendo feito e tantas casas populares foram construídas na região onde onde aconteceu essa tragédia-crime. Mas a realidade que vocês estão apresentando é outra. A área é muito vasta. Então, se você constrói 20 casas numa área que tem centenas de milhares de atingidos, essas 20 casas é nada. Ou são nada. Por hoje é só. É o que eu tinha para dizer. Espero ter respondido às provocações que foram feitas. Já me coloco à disposição para oportunamente retornar aqui e poder falar para vocês sobre outros assuntos, ou até mesmo aprofundar um pouco mais esses assuntos, sem que haja invasão de página, sem que haja transtornos. Meu sexto sentido não falha. Quando eu perguntei para a Fernanda que horas que podia ser, você lembra lá atrás, Fernanda, quando você me fez o convite? Eu falei assim, eu tenho que me organizar no meu horário. Aí eu que escolhi o horário das 15 horas. Eu falei assim, se der alguma coisa errada, eu não vou marcar nada para o final da tarde. E realmente, não marquei nada depois de acontecer do jeito que a gente esperava. Muito obrigado, viu, gente, por ter me ouvido. Espero que a gente possa se encontrar numa outra ocasião. Até a próxima, muito obrigado. Obrigada, professora Ari. Foi o seu sexto sentido que nos salvou, tá vendo? Eu quero agradecer também a Renata, ao Marcos, ao Robson. O Robson pelejou turma aqui nos bastidores para que fosse tudo, que acontecesse tudo, mas infelizmente forças tenebrosas da mineração derrubou a nossa página e fizemos da mesma forma. Tati, da R4, muito obrigada. Abdala, Jordelino. Agradecer a cada um que esteve aqui com a gente, que está assistindo. Convocar novamente a cada pessoa, grupo, associação, comissão de atingidos, mantenham-se firmes na defesa desses direitos que são nossos, direitos das pessoas atingidas. E meu último recado, que eu quero deixar, obviamente, né, àqueles que derrubaram a nossa página do Paraupeba Participa. Eu vou deixar um poeminha do Contra, de Mário Quintana, como um recadinho. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão. Nós, passarinhos. Sigamos fortes na luta. Um forte abraço a todos. Falar pode mudar tudo.